Olá, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal Sabedoria Feminina. E hoje eu vou trazer para vocês a introdução de uma série que eu vou fazer, que chama Entre Sonhos e Aromas. Estudo sobre o livro dos sonhos cabalísticos à luz da perfumaria ancestral. Essa série, gente, ela veio de uma ideia que eu tive assim do nada, sabe quando do nada não é do nada? Tava à noite pegando esse livro, folheando, me preparando para dormir e eu comecei a reparar, nossa, mas tem algumas sugestões que a autora desse livro dá para você entrar em contato com os seus sonhos de uma forma mais completa, né? E uma dessas sugestões era o uso de aromas, era o uso de plantas medicinais, de cheiros, de incensos, de perfumes, quando você tem um determinado sonho. E aí eu fui lá ver e cataloguei esses aromas, são 10 aromas propostos pela autora, e vi que esses aromas também eles se repetem, né? Eles servem para diferentes qualidades de sonhos. Então, eu achei aquilo muito interessante. Como eu também, além de terapeuta, eu também sou perfumista, eu queria muito. Eu já vinha muito unindo esses dois universos dos sonhos e dos aromas, porque os dois falam a mesma língua, a língua do inconsciente, né, a língua das nossas emoções, nossos quereres mais profundos, mais ancestrais, mais primitivos. E aquilo tinha tudo muito a ver. Então, eu fiz uma enquete no meu Instagram e as pessoas gostaram muito dessa ideia e também querem embarcar nessa aí. E e aí eu resolvi fazer essa série, né? Falar sobre esses aromas propostos e como esse aroma, na verdade, assim, ele é visto pela perfumaria ancestral, né? Então, a autora, por exemplo, ela sugere o uso de um certo aroma para um certo sonho que você teve, só que é falado um pouco mais superficialmente sobre o que aquele aroma faz no corpo, ou na mente, no espírito, só que esse pouco que é falado já é muito, sabe? Já me deu um estalo muito grande de querer me aprofundar mais e compartilhar com as pessoas o que a medicina daquela planta. Porque na perfumaria ancestral a gente entende uma planta, um aroma, como personalidade. Eles são seres vivos e eles têm a sua personalidade. E eles trabalham com os humanos de uma forma muito alquímica. Então, eles trabalham influenciando o seu corpo físico, os seus chakras, o seu emocional, né? Eles têm uma forma muito única de trabalhar e é essa forma que eu queria compartilhar um pouco com vocês, à luz da perfumaria ancestral e falando um pouco desses 10 aromas que a autora fala aqui sobre nesse livro, né? Então, um pouquinho sobre mim. Para quem não me conhece, meu nome é Melina e eu sou bióloga, terapeuta e perfumista natural. Então, eu me formei como bióloga em 2015 e sempre assim, a minha paixão era plantas medicinais, sempre foi, né? E ao longo da vida, me formei em ginecologia natural, fiz mestrado nisso também, e atualmente eu estou muito assim, vivenciando e trabalhando mais com a perfumaria ancestral e botânica, a perfumaria natural, né? E também morei 7 anos no Egito e essa vivência no Egito me aprofundou muitíssimo, mas muitíssimo nesses dois assuntos que a gente vai unir nessa série, que é os sonhos e a perfumaria ancestral, né? No Egito eu tive muitos sonhos assim fortíssimos. Eu sonhava demais lá, foi lá que eu comecei com o meu diário dos sonhos, que eu já compartilhei com vocês lá no Instagram, como que eu faço. E eu tenho muitos sonhos catalogados. E lá também é uma terra muito especial em relação à perfumaria. A perfumaria em si, ela não nasceu nem na França nem com a Cleópatra. Ela nasceu no Oriente Médio, uma parte muito antiga do Oriente Médio, na Suméria, né? E então, acho que ter essa experiência que eu tive
mexeu muito com o meu espírito, né? E as duas coisas foram duas coisas que eu vivenciei demais lá no Egito, tanto os sonhos quanto a perfumaria. Acho que deu um boom, uma abertura imensa. E acho que essa série vai ser um pouco também, não só da perfumaria que eu aprendi, mas da perfumaria que eu vivenciei. Como isso afetou nos meus sonhos, afetou a minha vida em si. Sobre a autora, para quem também não conhece a autora se chama Lu Gamache e ela é uma terapeuta, uma escritora, uma iniciadora baiana. Ela faz um trabalho muito bonito de oração já há muitos anos e eu também participo desse trabalho. Um trabalho também terapêutico, um trabalho de levar a luz do conhecimento através do canal dela, né? Então, a gente vai mergulhar um pouco nesse livro que ela escreveu, já escreveu faz alguns anos, eu tenho ele há alguns anos, é um livro que eu acho que se você, por exemplo, você não precisa ter ele para acompanhar essa série sobre os aromas propostos dentro desse livro, mas é muito legal também quando você puder adquirir esse livro, porque ele é um livro essencial para você ter na cabeceira da sua cama, porque ele te ajuda demais a entender o sonho de uma forma muito profunda, de uma forma tanto coletiva, né, que traz os símbolos, o que cada símbolo pode representar que você está sonhando, de uma forma muito específica a você, porque o sonho também, ele não ele fala muito sobre você, né? Então, gente, só para vocês entenderem um pouco o propósito dessa série, essa não vai ser uma série que eu vou explicar o livro, vou comentar do livro em si. O livro ele é muito profundo, ele traz sugestões, ele traz assim o que é o sonho de uma forma oracular, sugestões de como você interpretar este sonho e andar com ele, entender ele, né, as mensagens que ele traz através, por exemplo, da mandala divinatória, que é uma ferramenta que ela traz aqui através da cabala, e a outra ferramenta de sugestão de como entender esse sonho é os aromas. Então, a gente só vai estudar os aromas propostos neste livro. E ele vem assim de uma ideia que eu tive assim do nada, né? Que nunca é do nada. Eu estava me preparando para dormir e estava folheando esse livro. E aí fui reparar que que eu tinha esquecido, né? Tinha sugestões de aromas, de plantas medicinais, de incensos, de perfumes para se usar quando você tem um sonho X. E esses aromas se repetiam e esses aromas eles eram muito também acessíveis ao público, né? Você poderia comprar um incenso do mais barato ao um pouco mais caro, um pouco mais natural, mas você vai ter os benefícios de usar aquele incenso, de usar aquele aroma. Eu queria entender melhor o porquê foi escolhido pela autora, pela própria mentores que a acompanham, com certeza ajudaram a fazer esse trabalho dos sonhos, porque escolheram esses aromas específicos, né? E foi aí que eu queria, tive a ideia de fazer essa série. Porque eu queria entender, mas também queria compartilhar com as pessoas, entender o que as pessoas já sentiram com esses aromas, quais foram as experiências dela. E aí veio a ideia de falar desses aromas à luz da perfumaria natural, da perfumaria ancestral. E o que a gente vai ver? Bom, nós vamos ver então a introdução sobre a personalidade da planta, porque as plantas são seres vivos, têm personalidade, elas atuam de uma determinada forma dentro de um frasco de um perfume, por exemplo, elas atuam de determinada forma, não só através dos seus componentes bioquímicos que vai atuar na sua saúde, mas elas atuam com a sua sabedoria e isso vai atuar de forma diferente em cada pessoa. Uma pessoa ela tem uma experiência completamente diferente quando ela cheira uma camomila de uma outra pessoa. As pessoas elas sentem cheiros diferentes na mesma planta. Às vezes a planta também ela pode ter
sabedoria medicinal, né? A sua sabedoria bioquímica. Mas às vezes ela vai trabalhar em você de uma forma diferente de uma outra pessoa, porque você está precisando de um componente X dela, entende? Então elas, na verdade, elas têm uma sabedoria muito holística, como se fosse um rastreamento do que aquele humano precisa. Então, a medicina ancestral dela, ela fala muito de uma parte holística mesmo, de como a planta trabalha com a gente, né? Não é uma parte de decorar as tabelas da bioquímica, né? Ou da aromaterapia. É muito mais profundo. E uma pincelada do que cada planta faz dentro de um perfume, como que ela atua, né? Qual é a nota olfativa dela, né? E as fases alquímicas, que seria como essa planta vai atuar dentro do corpo da pessoa, em que aspecto psíquico ela atua dentro da pessoa, né? Deuses e arquétipos, porque as plantas estão ligadas desde muito antigamente a deusas e a arquétipos, que é como se fosse a mesma vibração daquela planta. Elas trabalham juntas, né? Essa ideia, esse arquétipo trabalha junto com essa determinada planta. Então elas são da mesma assinatura energética, vamos dizer assim. E o uso nos sonhos. Aqui eu vou dar uma pincelada do que a autora fala, de como essas plantas podem atuar em sonhos, mas eu também quero falar da minha experiência pessoal, eu também queria ouvir muito a experiência pessoal de vocês. Bom, então quais plantas a gente vai falar? Nós vamos falar sobre 10 plantas. São essas 10 plantas que estão neste livro da Lu, né? Que são absinto, alecrim, alfazema, benjoim, canela, cravo, eucalipto, mirra, rosa e sândalo. E eu queria que vocês deixassem no comentário qual planta que você mais gosta, qual planta que você quer ouvir falar primeiro, porque a planta que vencer essa disputa vai ser a primeira planta. E eu espero vocês, então, no próximo episódio. E eu tenho certeza que essa série vai ser muito benéfica a todos nós. Um beijo!